Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você, a cada edição, debate sempre da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui o tema do programa. Hoje nós vamos falar sobre engenharia, arquitetura, sobre o seminário Avise, que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos está realizando, e você vai entender o que isso tem a ver com você, telespectador. E para falar sobre esse assunto está aqui a Valdívia Borges, ela que é vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá. Obrigado pela presença. Deixa o espaço para você cumprimentar antes o telespectador. Obrigada pelo convite, obrigada da oportunidade da gente explicar um pouquinho melhor esse seminário para todos os ouvintes, né? Estou muito feliz. Certo. Em nome da associação. Claro. O seminário é o Seminário de Auto de Vistoria de Edificação, o Avise. Ele tem sua abertura agora na semana que vem. Você pode dar uma panorâmica sobre esse seminário e explicar por que ele é importante para a população? Vamos lá. Bom, primeiro ele é um chamamento público do CREA e nós conseguimos aprovar o nosso projeto. Correto. E essa verba veio do CREA. Para a realização do evento. Então, para todos os participantes, ele será gratuito e nós dividimos o seminário em duas etapas. Para a sensibilização da população local e também, na verdade, as inscrições a gente já vê que é da região também, né? E outro da qualificação dos profissionais, onde nós vamos explicar como ele tem que fazer os laudos para apresentação. Existe uma lei municipal que prevê a vistoria periódica nos prédios de Guarujá. Sim. É sobre essa lei que o seminário vai abordar diretamente. Assim. É sobre o Avise. Certo. Ela vai falar de inspeção predial, mas voltado para a legislação municipal, que é o Avise. A lei municipal, inclusive, ela foi aprovada na Câmara, foi sancionada e depende ainda de regulamentação. É nessa fase que nós estamos, assim, aguardando a regulamentação, né? Ela já é uma lei, né? Os laudos já devem se iniciar, né? Mas a regulamentação ainda não ocorreu. Certo. O assunto já é bastante recorrente, assim, já há algum tempo, né? Eu lembro que até... Não sei se é eu que estou ficando velho também, que o vereador Marcelo Mariano, que era engenheiro, já apresentou um projeto na ocasião, quando foi vereador, acabou sendo vetado o projeto e agora surgiu de novo. Queria que você explicasse a necessidade dessa vistoria assim, nos prédios de Guarujá. Não é uma necessidade nova, só para você ter ideia, o meu primeiro curso de inspeção predial ocorreu no IBAP há 10 anos atrás. Né? Então, são muitos municípios que já têm a sua lei de inspeção predial regulamentada e em pronto funcionamento, e agora temos aqui no Guarujá. Então, como que ela vai funcionar, né? A inspeção predial, ela vai trazer um diagnóstico de como está essa construção. Não só as residenciais, residencial, comercial e de uso misto. Correto. Então, a inspeção predial será obrigatória para todas essas tipos de construção, tá? As residenciais, somente as multifamiliares. Entendi. As unifamiliares, neste momento, ficou fora da lei, mas não significa que não seria necessário também. Pode ser que lá para frente a gente acabe falando um pouquinho também das unifamiliares, né? Que em alguns vilages, por exemplo, ela funciona como unifamiliar. Né? E a vistoria ela não é exclusivamente predial, né? Não estamos falando só da construção, só da parte de construção civil, né? Também muito boa pergunta. Essa vistoria ela vai acontecer dependendo do tipo de contratação, mas você tem que trazer um diagnóstico não só da questão estrutural, da salubridade, mas também das instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas, né? Então, nós temos uma equipe multidisciplinar que vai ter que fazer essa inspeção. Pode ser que o contrato vai ocorrer para uma única empresa e essa empresa oferece essa multidisciplinaridade, ou então ele vai trabalhar com contratos separados. Certo. Muito prédio, o auge da construção civil do Guarujá se deu há muito tempo atrás, né? Na década de 60, 70, né? Muito prédio que não foi construído com o planejamento necessário
Isso é uma crítica a quem projetou antigamente. Não se sabia, né, o quanto de evolução tecnológica que poderia vir com o futuro, né? Eu queria, antes disso, falar um pouco sobre manutenção. Certo. A inspeção predial está ligada às manutenções. Correto. Então, não importa se o prédio é antigo ou novo. Certo. O prédio tem que ter as suas manutenções. Existe norma no qual explica quais são as manutenções, no mínimo, que tem que ser realizadas dentro de um prédio. E muitas vezes os síndicos, por não conhecimento, acabam não fazendo essas manutenções. Então, tem prédios antigos que têm uma excelente manutenção e hoje, quando você faz a vistoria, ele está em excelente estado, considerando no todo as instalações estrutural, e tem prédios novos que já têm aí 6 anos, 7 anos, e você percebe que não teve manutenção. Então, ele realmente está com fachada destacando, fachada com problemas de estanqueidade, que isso tudo será abordado no nosso curso, no nosso seminário. Preponderante aí não é a idade, então. Não, Graças a não, Deus. não. Mas existe, eu posso citar alguns casos, eu como perita judicial, hoje estou na frente da coordenação desse curso, desse seminário do Avise, mas nós conhecemos um pouco mais a fundo alguns prédios e condomínios. Então, nós temos casos de edifícios que estão com a manutenção em dia, né? Se adequando, inclusive, à questão da vistoria de bombeiros. Já tem também o seu bombeiro na edificação. E tem prédios novos que acabou de ter o habite-se, teria que ter uma renovação do auto de vistoria de bombeiro e não fizeram essa renovação, estão aí com seus hidrantes, sem estar com as suas manutenções, né? De repente até faltando, porque nós sabemos que no Guarujá trabalhamos também com um veraneio, então existe extração dos equipamentos do AVCB. Claro. Né? Essa lei, como você disse, ela já existe em várias cidades. Assim, sim, estamos atrasados. A inspeção predial era realmente uma solicitação dos engenheiros, até mesmo dos síndicos, que precisavam de ter alguma documentação para saber se o seu prédio estava ou não atendendo às normas técnicas, né? Então, a Avise, ele realmente vai trazer aí uma melhor visibilidade das condições no todo das edificações. Afinal de contas, o condomínio, assim, a verticalização é uma grande ideia, né, para comportar as populações das cidades, né? Só que a manutenção é fundamental. Fundamental. Né? Então, assim, é visível no final do ano, por exemplo. Existe transbordamento de água dentro dos apartamentos e quando você vai ver, não limpou as calhas, não limpou as instalações. Isso está previsto lá na nossa norma de manutenção. Até mesmo coisas, escada pressurizada, que você tem que fazer manutenção mensal. Não fazem a manutenção mensal, quando acontece um sinistro, não funciona. Né? Então, a inspeção predial e as manutenções, elas estão realmente intimamente ligadas. Quando você falou que nós estamos atrasados, né? Também, por exemplo, a gente estava até conversando aqui fora da entrevista, existe o laudo, por exemplo, do elevador, né? Quer dizer, todo morador de condomínio sabe que o elevador tem que ser periodicamente revisado, né? Sim. Mas não é só o elevador que oferece risco no condomínio. O elevador, para que você tenha o alvará dos elevadores, a empresa tem que apresentar um laudo, a emissão da RT, né? E pagar uma taxa para o alvará dos elevadores. Então, nesse laudo com a RT, você tem uma responsabilidade e fala que as manutenções dos elevadores estão ocorrendo e eles têm condições de utilização, né? Mas não é só isso, nós temos as bombas, nós temos a questão de hidrantes, né? E as instalações elétricas, é um universo que precisam ser realmente verificadas com uma certa periodicidade. Quem mora em condomínio sabe entende exatamente tudo que você está falando, né? Porque ou aquele que mora no primeiro andar e que sofre
o esgoto que volta, né? Sim. Ou que mora em cima e sofre com a umidade, né? Com as infiltrações. Mas, às vezes isso não é só um problema cotidiano, aí pode estar incluído aí um fator de risco também, né? Sim. Sem querer ser alarmista, né? Mas já sendo... Nós temos alguns casos até que das estruturas estarem altamente comprometidas. Você faz um teste de carbonatação, você verifica que quase 80%, 100% da estrutura está sendo agredida, né? E continua fazendo aqueles remendos por cima, passa um determinado produto e acha que tá tudo certo. E, na verdade, não. Que quando você faz a vistoria, dependendo do grau da anomalia, você também tem que contratar um especialista. Então, se a estrutura, na hora da vistoria, apresenta uma anomalia no qual é grave, nós, no laudo, já apresentamos que deve procurar urgentemente um calculista, né? Ou até mesmo, há 2 semanas atrás, eu fui fazer uma vistoria e na área comum do prédio, simplesmente mudaram a parede do lugar e a parede é estrutural. Então, sofre risco de descer toda a laje, né? Então, no mesmo momento, eu emiti o laudo, falei que deveriam fazer o escoramento urgente, né? E a partir daí contratar o calculista para que ele possa ver como que ele ia trazer essa segurança para a edificação. Exatamente. Nós estamos falando de um seminário que estamos às vésperas de um seminário que vai acontecer sobre a Vise, num momento em que a população acabou de ficar atônita com aquela queda daquele edifício de Fortaleza. É visível lá nunca, quando acontece um sinistro, geralmente acontece mais do que um erro, né? E ali a gente realmente consegue perceber que foi um conjunto de erros, né? Existia anomalia, mas a prática da execução do reparo foi um erro também, né? E engenheiro que não estava ali atento. Então, a responsabilidade é importante que quem vai fazer o aviso, é por isso que nós estamos fazendo esse seminário, e é por isso que nós vamos tentar trazer toda essa qualificação aos nossos profissionais que participarem, aos 70 profissionais, né? Nós vamos ensinar que ele tem responsabilidade sobre o que ele vistoriar. Exatamente. Então, ele vai responder civil criminalmente se acontecer alguma coisa. Você, Valdir, você já tem uma prática, uma vivência nesse ambiente de perícia, assim, Sim. Embora não exista, a lei ainda não esteja regulamentada, está em vigor, mas não está regulamentada. Quer dizer, a procura pelo seu trabalho é por parte daqueles que a gente estava falando no começo, aqueles que se preocupam com a manutenção, né? Sim. Algumas administradoras já informaram seus síndicos, né, que a lei já existe e precisa se adequar. Então, esses síndicos receberam essa informação, receberam a lei e acabam procurando os profissionais para que comecem a fazer as suas vistorias de inspeção predial. Bom, então vamos falar do seminário em si, né, e até explicando para o telespectador, né, que a abertura é aberta para todos os interessados que quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto que a gente está aqui conversando com a Valdívia. É importante, mexe com o cotidiano das pessoas, porque à medida que é um assunto que interessa a todos que moram em regime multifamiliar, né, a expressão que você usou, né, que são condomínios, né, világios, condomínios assim, residências coletivas, né? Eu só queria esmiuçar o seminário todo para explicar para o telespectador, mas acho que é melhor a gente fazer o intervalo antes, depois no segundo bloco a gente volta dando detalhes aí de como que vai funcionar o seminário, como a Valdívia falou, para qualificar ainda mais os profissionais de engenharia e arquitetura de Guarujá, que são da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, para que esse serviço seja feito da melhor maneira possível. O Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, mas antes eu vou pedir para o Vinícius colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que assim como esse programa, Assunto Cidade, é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões. Há 15 anos, numa circulação ininterrupta na cidade, o jornal destaca aí sempre a cena política, educação, saúde, cultura, enfim, todos os assuntos que são possíveis de serem abordados. Aí na edição dessa semana, a polêmica em torno da lei dos 20 minutos, da fila dos 20 minutos na balsa, projeto aprovado na Câmara,
e contestado agora pela Prefeitura. A Prefeitura entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o Tribunal acatou. Isso está gerando certo mal-estar, porque a Câmara pretende insistir nos 20 minutos de limite na fila da balsa, usando aí como argumentação o Código do Consumidor. E também a adesão surpreendente ao refis, que fez com que a Prefeitura prorrogasse aí até o final do ano mais uma oportunidade para quem está com débito em atraso. O programa Assunto Cidade volta já com a Valdívia Borges. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando a Valdívia Borges. Ela é vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, ela é engenheira civil, logicamente também, vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, a entidade que está realizando agora, a partir do dia 6 de novembro, o seminário Auto de Vistoria de Edificação, é o AVISE. O AVISE faz parte, integra uma lei municipal já aprovada na Câmara, já sancionada pelo governo, aguardando apenas aí detalhes da sua regulamentação, e vai impor obrigatoriamente uma vistoria predial no Guarujá. Como a Valdir explicou, todas aquelas situações que envolvam residências coletivas, ou seja, edifícios, világios e outros afins. O seminário, a abertura do seminário, por sua importância para toda a população, todos aqueles que moram de uma maneira coletiva, ele é aberto para a população inteira no dia 6 de novembro. Mas a Valdívia tem mais detalhes, porque o seminário ele vai seguir depois com a qualificação, com vários dias de curso mesmo, para os profissionais do setor. Aí já é só para os profissionais do setor, para qualificá-los cada vez mais para a hora que essa lei estiver regulamentada e precisar começar a fazer essas vistorias aí, o que seja o mais rápido possível, né, Valdir? Sim. Então vamos lá. Vamos lá, Olha, dia 6 na UNAERP. Na UNAERP vai ser o início da abertura, né, do seminário. Ele é aberto ao público, não precisa fazer inscrição e será lá no auditório da UNAERP. Certo, né? 19 horas. Né? Às 19 às 22h30. É uma quarta-feira. Não sei. Não, acho que é uma quarta-feira, dia 4, exatamente. Nós vamos estar com a presença do prefeito, também o presidente do CREA e algumas autoridades a nível de inspeção predial, sindicatos. Então vai ser cada um vai falar e contribuir um pouquinho mais do que seria esse aviso. Simprecom, por exemplo, que é dos síndicos, Secov vai estar presente. O IBAP também, que é o Instituto Brasileiro de Perícias de Engenharia, de Avaliação e Perícias de Engenharia, estará presente também. Então, na UNAERP, cada um contribuindo um pouquinho ali na abertura do evento. Eu sou a coordenadora do evento, vou estar falando de forma resumida, se sobrar tempo, né? Porque você sabe como que funciona, né? A abertura todo mundo quer falar e o último ou vai ter muito tempo ou vai faltar tempo para o último que vai falar. Mas o mais importante lá não é toda a sua presença, não. É a sua fala para explicar qual é o objetivo. Não, todos são importantes, todos são importantes. Mas daí, para você que é profissional,
independente que seja do Guarujá ou da região, você também pode participar desse seminário e dessa qualificação. Então, pode ser os engenheiros, os arquitetos e os técnicos. Engenheiro de qualquer especialidade, porque como o AVIS é uma inspeção multidisciplinar, da equipe multidisciplinar, então cada dia nós vamos falar de como que tem que ser uma vistoria, da parte elétrica, da parte civil, das instalações. Então, ele realmente ele traz a oportunidade para todos os profissionais, inclusive engenheiros químicos também, na realização dos seus testes. Químico também? Também. Aí você estava falando de um teste, né? De carbonatação. Carbonatação? Sim. Dá para explicar isso para leigos? Assim? Na verdade, esse teste, ele é feito... Quem vai falar para a gente vai ser o Márcio Tavares, né? Ele é coordenador geral da UNAERP, do curso de engenharia, né? Das engenharias. E como que é? Você faz um furo perto na estrutura, existe um diâmetro certo, tem todo um jeito, e aí você vai aplicar uma solução. Se essa solução ficar rosa, significa que aquela estrutura não foi agredida. Mas se ela não mudar a sua cor, significa que ela está tendo um ataque de carbonatação. E o que é isso? Ela vai agredir a estrutura de concreto. Né? Então, quando você percebe destacamento de concreto, diminuição do diâmetro de ferragem, uma das anomalias o problema é a carbonatação. O que causa a carbonatação? É o ambiente, estrutura, daí são vários motivos, né? Então, você está na praia, você tem um ambiente mais agressivo. Você está, de repente, na hora de executar o projeto, você não teve a cobertura suficiente de concreto das armaduras, também você está mais suscetível a ter essa agressão. Mas vou explicar, não façam isso em casa, né? Não, de jeito nenhum. Chama um profissional do setor. Quem costuma fazer comigo é o Márcio, né? Que ele é engenheiro químico e ele costuma fazer. Agora, a gente falou bastante da abertura, né? Que é no dia 6, lembrando sempre aberto, qualquer um que queira entender um pouco mais aí dessa legislação e de quanto ela ainda vai impactar aí, e pode impactar no cotidiano da gente, dos moradores, dos leigos, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu mesmo vou estar lá. E aí, na semana seguinte, durante a semana seguinte, haverão os cursos propriamente ditos aí com profissionais. Aí queria que você abordasse... Primeiro, então, as inscrições. Ainda tem um pouquinho de vaga, seria contato@aeaguarujá.org.br. As inscrições ocorrem por e-mail, né? Gratuito. Eu queria fazer até um adendo, assim, é um campo de trabalho aí para o engenheiro recém-formado também, mesmo que não tenha aí ainda uma colocação, tá buscando um lugar ao sol aí também, né? É um campo de trabalho para o recém-formado e também para os profissionais que a gente vai estar ajudando a como montar esse laudo, como apresentar esse laudo de inspeção predial, como montar esse parecer técnico, né? Então, é uma oportunidade para todos os profissionais da área. Então, é contato@aeaguarujá.org.br, é o e-mail da Associação dos Engenheiros. Isso. Bom, e aí como que vai dividir esses dias? Vai ser sempre das 19 às 22h30, 11, 12, 13 e 14. Cada dia nós temos um assunto diferente. O que é legal, que são 8 palestrantes, e os 8 palestrantes abraçaram essa causa. Que bacana. Os valores dos honorários para palestrar, eles doaram, e a Associação dos Engenheiros vai poder fazer uma ação social no final do ano, utilizando o valor desse trabalho dos profissionais, dos 8 profissionais. Juntou o útil, o agradável e o necessário. Exatamente. Então, quem ganha é realmente a população do Guarujá. Né? Então, são normas técnicas e inspeção predial, aí já é uma panorâmica que você vai... O primeiro dia nós vamos falar, então, sobre o avise, né? O engenheiro Murilo, ele vai entrar com a lei, mostrando como que é a lei. A Valdívia, vou falar sobre as normas técnicas e inspeção predial.
como que é a norma, como tem que atender a norma e começamos então a fazer as aulas práticas. Certo. Nesse primeiro dia, nós vamos também contar com o engenheiro calculista, o estrutural, o Rafael de Lorenzo, onde nós vamos começar a mostrar alguns casos práticos das anomalias. Então, tanto o recém-formado quanto um profissional que ainda não esteja com o olho voltado para a inspeção predial, ele vai ser treinado para ver, olha, essa abertura é uma trinca, é uma fenda, é uma brecha, o que está acontecendo? É uma anomalia, não é? Qual é a classificação? Então, esse olhar para a anomalia, ele vai estar ali, nós vamos estar explicando como que vai ser isso. Então, é o primeiro dia, né? O segundo dia é ensaios para identificação das patologias, que é o Márcio Tavares que vai estar fazendo, né? Que é a tal da carbonatação. Ele vai trazer deve trazer vela úmida e alguns outros, né? Que ele deve trazer junto ele ainda não apresentou conteúdo fechado, mas deve ser isso, né? Entendi. E o engenheiro Adriano Freitas, ele vai falar sobre as fachadas e as impermeabilizações. Estanqueidade de fachada e infiltrações generalizadas é o que mais dá problema nos tribunais. Quando você não tem esse tipo de manutenção nesse sistema, ele sempre vai acabar indo para os tribunais. O morador que se sente prejudicado acaba sempre... Então, tanto fachada como as impermeabilizações, nós temos nas áreas comuns do prédio, né? Então, os síndicos tem que estar atento às manutenções e evitar aí que acabe gerando um processo lá para a vara cível para resolver esse problema e onerando ainda mais. Fica mais caro. Fica mais caro, porque além de ter que gastar com o processo, ele vai ter que fazer o serviço caso ele esteja errado. Certo. Né? Vamos lá. Condicionamento de ar também? No dia 13, nós vamos ter a engenheira Patrícia de Carvalho, que é Teodoro, né? Ela é engenheira mecânica e de segurança do trabalho. Então, ela vai falar um pouco de AVCB, ela vai falar sobre a questão do ar-condicionado, vai explicar quais são os procedimentos para verificar uma caldeira, um vaso de pressão, um gerador, né? Que é importante, como é uma equipe multidisciplinar, tem que ser visto, né? Então, ela vai também explicar como que está funcionando. Certo. E o nosso Tony, que também é diretor da Associação dos Engenheiros, ele vai falar sobre as instalações elétricas, num todo, como deve ser apresentado, né? Dentro das normas técnicas, as instalações elétricas, existe algumas certificados que tem que ter, ou anualmente, ou então, por exemplo, para-raio, aterramento. A cada ano você tem que fazer uma nova medição. Então, ele vai explicar toda essa documentação necessária, já previstos nas manutenções, e como que tem que fazer a vistoria. Tá certo. E no último dia vai ser quente, né? Nós vamos contar com a participação do Dr. Alexandre, que nós vamos falar sobre os aspectos jurídicos e responsabilidade do profissional e síndico, né? Estará também o arquiteto Marcos Conrado, que é nosso diretor técnico, engenheiro Murilo. E você de novo. E voltar ali, nós estaremos ali tentando formatar um laudo com como que deverá ser apresentado para que possa ter uma padronização, né? E quem sabe ali sair até uma estimativa de valores, de como que a gente deve seguir uma tabela ou não. Isso daí ainda vai ser no final. Essa parte toda que a gente explicou será voltada, logicamente, para os profissionais, né, do setor. Dá para ver, assim, pela amplitude dos temas, o profissional em uma semana vai sair de lá para lá de qualificado, né? Sim. E no dia 6, que é a abertura, né? Infelizmente, a gente já está estourando, assim, mas é muito bacana, muito legal, assim, a iniciativa da associação, do CREA também, né, logicamente, em organizar esse seminário. E, logicamente... E patrocinar, né? Patrocinar. E a importância da legislação, que seja regulamentado o mais breve possível. E queria que você fizesse aí um último convite aí para a população e também para os profissionais, se possibilidade. Bom, então aguardo todos vocês no dia 6, na UNAERP. Eu tenho certeza que vocês vão entender um pouco melhor como que vai funcionar essa lei.
Obrigada. Obrigado você, tomando uma aguinha aqui. Obrigado, Valdívia Borges, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. Até lá.